Fala pessoal, eu vou trazer nesse vídeo aqui uma demonstração de como colocar fórmulas bem feitas aqui no Word. Muita gente tem trabalhado, feito trabalho em Word e tudo mais e não sabe como colocar fórmulas desta forma aqui no Word. Eu vou trazer aqui para mostrar como que funciona. Bem, essa fórmula aqui é bem conhecida para quem já está no segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara. E aqui ela está numa figura, se for ver, né? Aí eu vou mostrar de forma bem simples como que você pode colocar essa fórmula aqui no Word quando estiver fazendo o seu trabalho ou qualquer coisa que você queira enviar para o professor, né? Primeiramente você vem em inserir e aqui nesse canto está a equação. Aqui nós temos algumas equações já prontas, se você quiser, mas se você quiser fazer uma nova equação, você vem inserir nova equação. Se for ver aqui já tem até a fórmula de Bhaskara já pronta, né? A fórmula quadrática. Se você clicar aqui, pronto, já caiu a fórmula quadrática, mas vou mostrar como que você faz essa fórmula aqui você mesmo, sem a necessidade de fazer a fórmula já pronta, né? Vamos em inserir equação, clica aqui nesse ponto aqui embaixo, inserir nova equação. Quando for inserir nova equação, você vai começar colocando a primeira variável, x igual, direto. Não precisa dar espaço nem nada, que ele já faz a fórmula com esse espaçamento que fica bem colocado. Se for ver, após o igual, nós temos uma fração. Aí é que está o pulo do gato. Aqui em cima nós temos uma sequência de ferramentas que facilita muito a utilizar a fórmula aqui no Office, no Word. Então nós temos que usar a função fração. Primeira coisa que nós vamos fazer. E aqui tem vários tipos de fração. Nós temos a função que é uma em cima da outra, uma em diagonal com a outra, uma do lado da outra. E tem essa daqui que tem o denominador, o divisor, aliás, de forma menorzinha. Então vamos usar essa daqui. Colocando essa daqui, a primeira edição que nós vamos fazer na parte de cima. Então nós vamos colocar menos B. Aí como que se coloca o mais ou menos? O mais ou menos se coloca como? Usando este campo aqui que tem os símbolos. Se você quiser usar o mais ou menos, ele tem aqui o mais ou menos. Se quiser usar o diferente, também tem o diferente aqui. Tem o aproximadamente, né? Tem o quase igual, são símbolos que se usam na matemática, e nós temos vários símbolos aqui no qual você pode procurar para auxiliar você, e também várias letras gregas que você pode usar. Caso não tenha, você pode clicar aqui que aparece mais opções de forma separada. Aqui tem a matemática básica, caso você procure letra grega, símbolos de letra, operadores e por aí vai. Perfeito? Agora nós vamos colocar a raiz. A raiz ela está nesse campo aqui, radical. Então vamos colocar a raiz. Como é raiz quadrada, você não precisa colocar o numerador da raiz. Mas se fosse uma raiz cúbica ou da quarta potência, você poderia utilizar esse campo aqui, no qual você poderia colocar o numerador aqui da raiz. Perfeito? Então vamos colocar a raiz. E agora, como o próximo item é o b ao quadrado, nós vamos colocar o sobrescrito, que é este campo aqui, no qual nós vamos colocar um valor, né, um valor sobre o outro. Então aqui nós vamos colocar b elevado ao quadrado. Só que para você avançar para o outro campo, coloca só do lado, que aí você pode continuar a digitar dentro da raiz. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, aí você vai sair da raiz e é como se estivesse colocando valores do lado da raiz. Por exemplo, aqui eu vou colocar menos 4AC. Mas se eu quisesse colocar valor fora da raiz, eu botaria mais uma seta, iria botar a seta para a direita mais uma vez, que aí eu poderia colocar, já estaria colocando os valores fora da raiz. Perfeito? Agora nós vamos para a parte de baixo e colocamos 2A. E dessa forma a gente fez esse exemplo aqui, que é a fórmula de Bhaskara, sem precisar ou copiar uma figura ou colocar uma forma direta. Só lembrando que, se você for ver, esse x aqui está diferente desse x aqui.
além de estar em minúsculo esse x, tem uma coisa. Se você for ver, quando a gente seleciona aqui, o tipo de letra muda para esse Cambria Match, né? É a letra usada, é a fonte da letra usada na equação aqui do Word. Se você quiser usar a fonte que você costuma usar, aí você tem que mudar aqui. Mas no geral, essa é a fonte que é usada. Um outro exemplo que eu ia colocar aqui é do desvio padrão. Aqui também está uma imagem, né? Então nós vamos usar esse desvio padrão aqui como exemplo. O desvio padrão ele é representado pela letra sigma. Então nós vamos começar entrando aqui no inserir e indo em equação, clicando aqui na seta de baixo, né? Aí nós vamos lá em inserir nova equação. Bem, a primeira coisa a gente tem que achar a letra sigma minúscula. A letra sigma minúscula ela já está aqui, ó, nesse campo. Então a gente coloca aqui, ó, sigma igual. Você pode, obviamente, alterar a fonte também, aumentar ou diminuir a fonte para ela ficar do seu gosto. O próximo campo a gente vai ter que colocar a raiz, né? O desvio padrão ele é representado por essa equação aqui, a raiz do somatório da variável menos a média elevada ao quadrado. Então vamos colocar a raiz e dentro da raiz nós vamos ter uma fração. Pronto. Basicamente a gente já tem o nosso esquema aqui, o nosso modelo. Só que a gente precisa colocar o somatório, que é representado pela letra sigma maiúscula. E o somatório ele está aqui, ó, em operador grande. Vamos selecionar um. E temos vários operadores aqui que podemos usar. Não só o sigma, como esses outros modelos que nós podemos usar também. Só que é o seguinte. Aqui na figura ele está só o sigma. Só que normalmente esse sigma aqui ele tem uma variável ou em cima ou do lado, como nesses modelos aqui, e embaixo e em cima. Nós vamos selecionar este modelo aqui, perfeito? Aí nós vamos colocar aqui, por exemplo, i igual a 0 até n, que é o usual aqui da fórmula do desvio padrão. Para colocar o parênteses, a gente pode usar esse parênteses aqui. Por que é bom usar esse parênteses? Porque se eu quiser colocar uma fração dentro, o parênteses ele cresce junto com a fração que eu for colocar, entendeu? Independente do que eu coloque aqui, ele vai crescendo junto, tá bom? Então por isso que é bom utilizar esse parênteses aqui, não o parênteses do teclado, porque ele vai acompanhando. Vamos lá, então aqui é xi, esse xi ele está subscrito, então nós temos que clicar aqui e selecionar este item aqui, o subscrito. Então aqui a gente coloca o x e aqui i, menos, bem, aqui está a letra mi ou mu, aí você usa a letra grega do jeito que você quiser, que representa a média, e normalmente a média ela é representada por um x com um traço em cima, e esse traço em cima, eu vou mudar um pouquinho essa fórmula aqui, a gente vai utilizar a ênfase, que tem este traço aqui, cadê? Este traço aqui, para representar a média, então nós vamos colocar x elevado ao quadrado, só que se vocês forem perceber, eu esqueci de colocar o elevado ao quadrado nessa fórmula. Aí o que você pode fazer? Você pode selecionar este item aqui, vir no item subscrito que ele coloca aqui ao quadrado e voilá. A fórmula do desvio padrão está feita, perfeito? O último exemplo que eu vou colocar aqui é de uma integral simples, integral de x, de 0 até 1. Aí nós vamos colocar este exemplo aqui para que vocês possam também aprender a fazer esse tipo de exemplo. Mais uma vez, vamos em inserir equação e vamos em inserir nova equação. Primeiramente, a gente vai em integral. Tem aqui um campo próprio para integral. Como a gente vai fazer de 0 até 1, a gente vai selecionar essa integral. Lembrando que aqui tem vários tipos de integral, tem integral fechada, integral tripla, dupla,
e fica ao seu critério. Vamos lá. Integral de 0 até 1 dx dx. Vamos colocar um espacinho aqui. Perfeito. Igual a... vou colocar a fração. X ao quadrado subscrito. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Bem, pessoal, essa parte aqui, se vocês forem ver, ela não vai ter nesse campo para ser colocado. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma forma de colocar deste jeito, 0 e 1 e mais esse traço do lado. A gente vem aqui em chaves, nós temos aqui essa caixa com pilha, onde nós podemos colocar dois valores, colocamos esses dois valores e entre esses dois valores nós colocamos este campo aqui. Só um minutinho. Nós colocamos, seleciona o campo anterior, obviamente, né? E selecionamos este campo aqui. E aqui colocamos 1 a 0. Pronto. Aí ficou desta forma aqui, igual a... Aqui vamos colocar a fração de 1 ao quadrado, sobrescrito, 1 ao quadrado sobre 2, menos fração de 0 ao quadrado sobre 2, que é igual a, vou colocar a fração de novo, 1 sobre 2. E dessa forma a gente conseguiu fazer estes 3 exemplos que nós temos aqui para facilitar vocês a fazerem o trabalho. Beleza, pessoal? Um abraço aí, valeu!